Olá, boa noite. Minhas comadres, meus amigos, minha saudação amiga, carinhosa. Estamos com a nossa live de terça-feira, saudando já a todas as pessoas que estão começando a estar conosco. Minha saudação nesse dia 21 de maio. Então, eu gostaria de falar hoje sobre valores, sobre valorização. E me lembra, embora um dia atrasado, que ontem, dia 20, foi dia do pedagogo, do professor. E quero falar algo a respeito disso. Os valores se perderam no passado tempo. A senhora ou o senhor concorda comigo ou não? Né? Alguém pode dizer hoje, era feliz e não sabia? Quem se arrisca a dizer hoje, era feliz e não sabia? Se você fizer uma análise das coisas do passado, de quanto você viveu, de que você fez, quantos tombos você levou para chegar onde você está. Tem pessoas que caíram, se levantaram tantas e tantas vezes. Agora tem pessoas que caíram e continuam prostradas, porque não têm ânimo, não têm força para se reerguer e tocar à frente. Então, a situação do passado, para nós hoje em dia, ou por algumas pessoas, evaporou-se. Da memória, a felicidade. De dias felizes, o famoso os anos dourados. Quantos estão felizes hoje? Quantos? A pessoa pode dizer, eu sou feliz, eu estou feliz. Quantas pessoas podem dizer isso hoje, gente? As pessoas estão depressivas, magoadas, ressentidas, ignoradas. Veja bem, inundações no mundo, terremotos, violências, guerras, tudo isso traz o quê? Um desespero, as pessoas que não sabem o que vai acontecer amanhã. Nós temos esse exemplo. Pobreza no mundo, fome, empobrecimento generalizado, empresas quebrando, portas sendo fechadas, desemprego em massa, crescimento de pessoas excluídas nas ruas. Está aos olhos vistos tudo isso que eu estou falando. Ninguém pode negar isso, não. Agora, como reconstruir o tempo perdido? Onde nos sentimos tranquilos, felizes, com esperança de dias melhores. Minhas comadres, meus amigos, nós vivemos num mundo cada vez mais individualista, menos solidário, onde as pessoas muitas vezes menosprezam valores que foram passados pela família ou na escola para fazer suas vontades pessoais. Valores morais são princípios que orientam a conduta das pessoas numa sociedade. Os valores morais dizem respeito ao bem em oposição ao mal, ou ao correto em oposição ao errado. Assim dizemos que certas atitudes são aceitas moralmente porque estão em conformidade com certos princípios. Eu gostaria de fazer aqui um parênteses a respeito do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. A chuva não para, a situação está caótica. Nós observamos na televisão, pelas redes sociais, o caos que está lá no nosso querido Rio Grande do Sul, onde eu tenho parentes e amigos em várias cidades que estão sofrendo muito. Que nós vemos a solidariedade do Brasil inteiro, de todos os estados, levando gêneros alimentícios, levando cobertores, roupas, etc, etc. Água, principalmente, ajuda financeira. Muito bem. Mas nós observamos uma solidariedade de irmandade, de respeito, de confiabilidade, de pessoas que se colocam no lugar daquelas pessoas, que hoje tinha tudo, e de repente uma chuva vem aí, acaba, não tem mais absolutamente nada. Agora, coisas absurdas estão para vir à frente. Quando a água baixar, o que nós vamos ver? O que nós vamos sentir? As pessoas que estão desaparecidas. A pessoa fala 100 e poucos desaparecidos, mas eu tenho certeza que são milhares. É só fazer as contas. Amados e amadas, queridas e queridos espectadores dessa live. Solidariedade é uma coisa muito importante, eu falo sempre solidariedade e ação.
Mas em tudo isso tem os saqueadores, os ladrões, estupradores, bandidos, safados, ladrões no meio dessa sociedade que nós vivemos. A cada dia notícias de algo que nos surpreende e nos deixa assim, praticamente a família como um todo aborrecidos, preocupados, naquela expectativa, o que vai acontecer daqui para frente. Então nós vivemos numa sociedade muito perigosa. Eu faço uma pergunta, o que você acha do aborto? Estão querendo legalizar alguma coisa nesse sentido? Eu não quero entrar nesse mérito, eu só estou fazendo essa pergunta. O que você acha do aborto? O que você acha de dar esmolas às pessoas que estão nas ruas? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. O que você acha de um filho adotivo de 16 anos que mata a mãe, pai e a irmã porque tiraram o celular dele? Ele pegou a arma do pai, que era, né, no caso, guarda metropolitano, matou a mãe na cozinha, porque tirou, a mãe adotiva, tirou o celular dele, porque ele estava 16 anos. Matou a mãe, atirou, pá, pá. A filha, a irmã, no caso, viu, ele atira na moça também. O pai, quando chega, ele vai ficar numa boa. O pai chega, né, o pai adotivo, no caso, ele pega e mata o pai também e fica numa boa. Vai no supermercado, vai na padaria, fica numa boa. 16 anos. Gente, o que vocês acham disso? Que mundo que nós estamos vivendo? É o único? Não. Nós lembramos dos irmãos Cravinho, da Rostov, desse povo aí, não é? A justiça é um dos pilares da vida em sociedade e diz respeito àquilo que é devido a cada pessoa por direito. Justiça, eu estou falando. Há inúmeros exemplos no nosso dia a dia de situações em que se faz justiça. É verdade. Suponhamos o seguinte, essa situação, um trabalhador se desliga de uma empresa e na hora de acertar as contas, a empresa se recusa a pagar o que lhe deve por direito. Bom, após uma ação judicial, o juiz determina que a empresa pague o trabalhador. Fez-se justiça? Sim. Mas, entre parênteses, sempre há o contraditório, sempre há o outro lado. Por outro lado, nós verificamos que às vezes existe a condenação e absolvição, improcedente ou procedente. Por outro lado, chamamos de justiça quando vemos uma pessoa ser condenada sem provas. Isso é justiça? Como nós estamos observando, isso é justiça? Ou quando vemos alguém cometer um crime terrível e não ser punido? Nosso sentimento de indignação diante dessas injustiças expressa o nosso senso moral, honestidade e agir de acordo com a verdade e com a sinceridade. A pessoa honesta é aquela que, independentemente dos seus interesses, age de forma correta e verdadeira. Suponhamos a seguinte situação. Um rapaz vai comprar uma revista na banca e por um descuido o dono da banca devolve o troco errado, dando mais dinheiro do que deveria. O rapaz, ele conta, ela foi alguma coisa, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Se o rapaz foi honesto, ele devolverá o dinheiro que lhe foi dado a mais. Mas, em outras ocasiões, a pessoa, fica quieta e vai embora, né? Isso já aconteceu em caixa, etc, etc, cuja mocinha do caixa, depois na conferência, no final do expediente, faltou dinheiro, o que vai acontecer? Ela será responsável. Então, é necessário, eu falo sempre, não pague nada sem recibo, não é verdade? Mas quando você receber o troco, você verifica se realmente a conta foi certa. Apesar que hoje é Pix, hoje é cartão de crédito, cartão de débito, etc. As pessoas não trabalham com dinheiro em espécie muito bom, está por aí. Outra situação comum, encontrar um telefone celular esquecido num espaço público. Já viu uma pessoa, deixa o celular de lado e acaba esquecendo. Uma pessoa honesta tentará localizar o dono do celular para ele devolver o aparelho. Já vi pessoas fazerem isso, devolver. Conheço. E já aconteceu comigo isso. Esqueci o celular, perdi, não sei.
De repente, uma pessoa me localiza e fala, olha, é o seu celular aqui. Inclusive um policial federal, amigo meu até hoje. Cara maravilhoso, honesto. Minhas comadres, meus amigos, liberdade é o direito de uma pessoa agir conforme a sua própria vontade, desde que não infrinja as leis. Trata-se de um dos maiores valores da sociedade democrática, que prezam pelas liberdades individuais e políticas. Nós vemos com alguma frequência notícias de pessoas que vivem em regime de escravidão, né? Ou semi-escravidão. Alguém pode estar pensando, mas existe isso? Existe. Vamos falar para vocês já já. Se ficarmos horrorizados com isso é porque encaramos a liberdade como um valor fundamental, gente. Escravizar pessoas... Presta atenção, não é somente o escravizar a pessoa no trabalho, escravizar a pessoa na mente, aqui, ó, na cabeça, a pessoa fica escrava de uma série de situações. Uma sociedade que após décadas de ditadura reconquista direitos civis e políticos, como a liberdade de expressão e a liberdade de votar, orientou-se pelo valor da liberdade, você pode ir e vir. Está na Constituição, você pode falar o que você bem entender, manifestar as suas ideias, manifestar as suas opiniões, lógico, sem ferir o que diz a lei, as leis brasileiras, tanto cíveis como penais, mas respeitar aquilo que está na Constituição brasileira. Vou dizer mais uma coisa importante aqui. A igualdade é outro valor fundamental das sociedades democráticas atuais. Na Constituição brasileira, por exemplo, está escrito que todos são iguais perante a lei, não é? Assim, do ponto de vista dos direitos, todas as pessoas são iguais, independentemente de sua origem, raça, credo ou outras situações de classes sociais, alguma coisa assim nesse sentido, né? Todos são iguais. Mas as pessoas não são iguais. Alguém pode estar dizendo isso, né? Mas Picarelli, tem pessoas que não são iguais. Por exemplo, algumas nascem ricas, né? Outras nascem pobres. Para o filósofo grego Aristóteles, ele diz assim, a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das respectivas desigualdades. Coisa interessante, né? É isso aí. Haveria igualdade numa sociedade em que mulheres e homens, ocupando as mesmas funções, tivessem os mesmos salários. Acontece isso? Não. A igualdade salarial é uma das principais pautas dos movimentos que lutam pela igualdade de gênero. Por que a mulher tem que ganhar menos do que o homem se ela executa os mesmos serviços? Bom, em algumas categorias ainda existe equipara-se realmente os salários. E às vezes algumas senhoras, inclusive com grandes expectativas, ganham até mais do que o homem de acordo com a sua categoria, né, de responsabilidades empresariais. Haveria igualdade numa sociedade em que não houvesse desigualdade salarial entre raças no mercado de trabalho. Isso tem que ser uma realidade. Uma pessoa pode ser leal a uma causa política, por exemplo. Isso significa que ela não trairá os seus companheiros e não agirá em desacordo com seus princípios, mantendo-se fiel ao seu grupo político do início ao fim. Acontece isso? Não. Porque é o jogo político, não é? Existe a grande possibilidade, janelas partidárias, para que você não está satisfeito numa determinada agremiação, você tem como buscar outra agremiação onde você se sente mais à vontade, onde existe companheirismo, lealdade, fidelidade, amor, simpatia. Lealdade tem a ver com integridade de caráter, gente. Uma pessoa desleal é aquela que traz seu compromisso, seja com uma pessoa, um grupo ou uma ideia. Numa relação de amizade, ser leal é ser honesto, sincero e dedicado. A tolerância é um valor muito exaltado em sociedades democráticas.
em que os cidadãos devem aceitar e, sobretudo, respeitar as diferenças, sejam elas sociais, raciais, políticas ou religiosas. Ser tolerante é respeitar a liberdade do outro. Eu não quero fazer isso porque eu não me sinto feliz em fazer isso. Eu não posso, eu não quero. A minha consciência não permite. A minha educação familiar não permite que se faça isso. Não, mas você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E tem pessoa que se usa de tantos artifícios para enredar a pessoa, colocar numa armadilha, numa rede, para que a pessoa faça aquilo que não quer fazer e às vezes é obrigada a fazer porque envolve uma situação muito séria por detrás. Minhas comadres, meus amigos, está acontecendo, é só analisar o quadro que nós estamos vivendo no mundo hoje, principalmente no nosso querido e amado Brasil, na nossa Campo Grande, nosso Mato Grosso do Sul. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e buscar sentir o que o outro sentiria. Quem faz isso? Assim, o objetivo da empatia é construir uma relação de respeito mútuo por perceber a todos como pessoas íntegras com seus sentimentos, seus interesses, limitações e habilidades. A solidariedade é um valor importante que representa e aquela ajuda oferecida por uma pessoa a outra em condição desfavorável. É a solidariedade. Em sociedade onde há uma grande desigualdade social, a solidariedade cumpre um papel importante como um sentimento agregador e mobilizador da sociedade civil. E, baseadas na solidariedade, algumas pessoas buscam ajudar aquelas que mais precisam, não é verdade? O exemplo são as campanhas de doações de alimentos e roupas que buscam a solidariedade com as pessoas que menos condições materiais têm nos dias de hoje. Tragédia do Rio Grande, já falamos, perderam tudo, estão tristes, sem rumo, dependendo dos outros, desemprego, violência, saques, abusos, intolerância religiosa até, etc. Então, a solidariedade, mais do que um sentimento de caridade, significa a divisão de responsabilidade entre os que passam por dificuldades e quem pode ajudar. Eu vou falar uma coisa muito importante, não saia da live não. Estamos falando coisas sérias hoje aqui. Algumas pessoas entram, saem, não tem problema. Ninguém é obrigado a ficar, lógico. Mas eu quero falar coisa muito importante. A coragem possibilita que as pessoas possam agir em situações desfavoráveis. É um valor importante para a sociedade por sua característica de superação ou mesmo de enfrentamento de injustiças. Campo Grande, gente, vamos falar da cidade, Campo Grande, pobreza extremas, 29,27% da população mora em barracos ou em casas populares. A taxa de desemprego da população de Mato Grosso do Sul chegou a 5% no primeiro trimestre de 2024. Mato Grosso do Sul está entre os 7 estados do país que tiveram crescimento na taxa de desemprego do primeiro trimestre de 2024. Em Campo Grande, a taxa de desemprego foi de 4,4%. Esse trimestre conta com 2,6% do que no trimestre anterior. Você já observou pedintes em frente a supermercados, farmácias, estacionamento de lojas, semáforos, portas de igrejas? Quantos tem? Você já chegou a contar? Você chega num supermercado, num atacadista desses grandes aí, você para o seu carro, já vem um, depois vem outro, pedindo. Me ajuda com fralda, me ajuda com remédio, me compra um pãozinho, me compra uma mortadela, estou com fome, não tenho nada em casa, tenho criança pequena. Corta o coração da gente? Corta ou não corta? Corta, lógico que corta. Você tem condição de ficar ajudando toda hora, onde você para, todo dia, toda hora, essas pessoas? Vou falar uma coisa muito interessante, vou falar mais daqui a pouco. A unidade da JBS no bairro Nova Campo Grande, região oeste de Campo Grande, pode não ter licença renovada caso não cumpra medidas para resolver o fedor exalado aos moradores vizinhos no prazo de 60 dias. É um mau cheiro que existe. Com o aumento dos casos de rato nas residências do Tiradentes, em Campo Grande, o CCZ abriu solicitação para atendimento nas ruas da região, terrenos baldios, lixo, mato, ratos. Só lá que tem, na cidade inteira tem. Postos de saúde, um caos no São Conrado, caindo aos pedaços. Falta tudo, nem fita de aferição de glicemia tem. Fui lá ver. Bairro Tiradentes.
Depois de informar que pensava em acabar com o atendimento adulto 24 horas, a pessoa vai fechar final do mês, vai fechar final do mês. Deixou todo mundo apavorado, vai ser só criança. É lógico que precisa de atendimento pediátrico em todos os centros de saúde, etc., e com grande responsabilidade por parte da administração pública, né? Mas lá no Centro Regional de Saúde, Dr. Antônio Pereira, no bairro Tiradentes, a Secretaria de Saúde de Campo Grande voltou atrás e negou que tivesse considerado a mudança. Todo mundo falava, de repente vem a nota, né? E dizendo, não é nada disso não. Tá bom, voltou atrás, ótimo. Durante a tarde, moradores da região convocaram um protesto, que aconteceu quinta-feira passada, em frente à unidade, contra a suspensão. Foi dia 16, né? Os graves problemas de saúde, como a longa fila de espera por exames e falta de remédio nos postos de saúde, lideram as queixas dos campograndenses. Só na UBS, nos hospitais também. Filas e um atendimento não de excelência. Um atendimento que deixa a população com o pé atrás. Veja bem um caso. Após quebrar o braço brincando em casa, uma criança de 6 anos de idade aguarda 5 dias pela cirurgia no corredor do Hospital Universitário em Campo Grande. A família diz que o procedimento foi remarcado pela segunda-feira, para ontem, segunda-feira, né? Para ontem, foi remarcado. Entrei em contato lá, até agora não deram nenhuma informação, não falo, só para a família. Bom, dá vontade, cadê o tambor? Dá vontade de bater aqui. A avó da criança, dona Zilda, ela se revolta por outros casos passarem na frente do seu netinho. O que aconteceu com a criança? Foi instalada uma tala para suporte na fratura, porque houve deslocamento do osso e uma cirurgia tem que ser feita imediatamente, segundo os médicos lá. E a criança está lá, esperando. Imagina uma criança de 6 anos, com dor, gente. É coisa absurda isso, não dá para entender. Família revoltada e com justa razão. Criança, pela Constituição, pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o atendimento tem que ser imediato. Imediato. Criança. Bracinho quebrado. Segundo a pesquisa do Instituto Ranking Brasil, identifica turbulências, inclusive falta de recursos para investimentos na área de saúde em Campo Grande. Uma vergonha, não é? Mas mesmo assim, a prefeita lança a todo dia ordem de serviço nos bairros e abre várias licitações. Exemplo, terminais de ônibus. Há 30 anos esperando reformas. Assinou ordem de serviço também, né, para reformar os terminais de ônibus. Agora, depois de 30 anos. E o que mais aconteceu? Assinando obras, pavimentação de bairros, etc. Está lançando. Para isso acontecer, tem que ter recurso já disponível para essas obras. Eu pergunto, tem? Quanto tem? Com certeza nas placas que serão colocadas vai estar lá, tudo escritinho lá. Lei federal diz o seguinte, torna obrigatório para o início da execução de cada etapa de obra pública, depósito em conta vinculada dos recursos necessários para custear as despesas daquela etapa. Porque às vezes a obra são várias etapas, tudo para evitar começar a obra e paralisar depois de algum tempo. E nós temos vários exemplos em Campo Grande. Desde 2018, obra paralisada. O município tem 440 projetos. 152 estão parados ou inacabados, representando o desperdício de dinheiro público que o Tribunal de Contas atribuiu à falta de coordenação entre os entes públicos. A Corte de Contas aponta que o número de obras paralisadas estão desde quando? Desde quando? 2018. Todo campograndense vê aos olhos vistos as obras paradas, paralisadas. Complexo Anhanduí Cabaz, né, e Areias, restauração de margens, galerias pluviais, recuperação de áreas úmidas, reservatórios, estão aí, tratamento de esgotos, obras paralisadas há muito tempo. Está lá tudo no papel, mas não fazem. E algumas desativadas, parada no tempo
no final da Avenida Ernesto Gázio, lá tem... Você vai ver lá, é uma brincadeira, tudo paralisado. Enquanto isso, os dejetos jogados nos rios da capital. Obras paradas, inacabadas. Urbanização e construção de 2 conjuntos habitacionais na região sul sem previsão. Obras de implementação e pavimentação de bairros na capital. Alguns bairros com festa e assinatura de ordem de serviço. Mas faz festa para isso, gente. Isso aí é coisa no gabinete, chega lá, assinou, manda fazer, acabou. Não, é rojão, festa, isso aí, mas e aí? E as inacabadas? Moreninha 2, Jardim Colorado, Jardim Nacheville e muitos outros que agora, no apagar das luzes, repito, ordens de serviço dadas a secretários, anuncia obra zero. Obra zero. Quando, repito, 31 de dezembro termina o mandato dessa administração. Já tem o dinheiro reservado para cumprir com todos esses compromissos? É uma pergunta. Quanto tempo vai levar para os trâmites legais, ou seja, as licitações? Tudo isso cumprem a lei? Porque tem lei para isso? Não, não cumprem a lei. Quem será responsabilizado por isso? Com certeza a administração pública, quem assinou os contratos, não é verdade? Ou vai deixar um grande pepino para a próxima administração? Punição vem da onde? Quem vai puni-los? Ao assinar a ordem de serviço, o dinheiro tem que estar na conta, como diz a lei. Um problema sério que passa despercebido em toda a sociedade que nós vivemos é algo que chama escravidão moderna, trabalho escravo. Na legislação brasileira, o artigo 149 do Código Penal prevê os elementos que caracterizam a redução de um ser humano à condição análoga ao de escravo. São eles a submissão ao trabalho, trabalho forçado ou jornadas exaustivas, sujeição a condições degradantes de trabalho e a restrição de locomoção do trabalhador. É isso aí. Casamento obrigatório também. Casamento forçado, como a união entre 2 pessoas em que pelo menos uma delas não deu o consentimento pleno e livre para participar dessa união. Está acontecendo isso? Parceria doméstica? Há também o casal em união estável, então união livre ou associação livre. Esse tipo de união afetiva, gente, entre 2 pessoas assemelha-se ao casamento, porém não é considerada como tal porque não foi realizada legalmente e às vezes não estão sob o casamento religioso. Está acontecendo isso. Trata-se de 2 pessoas do mesmo sexo ou do sexo diferente que vivem juntas, compartilham responsabilidades e obrigações da mesma forma que o casamento legal. A verdadeira incidência de casamento forçado, particularmente envolvendo crianças de 16 anos ou menos, é provável muito maior do que as estimativas atuais podem capturar. Eu estou falando isso porque é algo que está acontecendo na nossa cidade e tem que alertar a família, os pais. Essas informações são baseadas em uma definição restrita e não incluem todos os casamentos infantis. Estou falando de casamento infantil, gente. São considerados forçados porque uma criança não pode legalmente dar consentimento para se casar. O Brasil registra em média 43 casamentos de menores de 18 anos a cada dia, sendo 40 adolescentes do sexo feminino a partir de dados divulgados nessa quarta-feira passada agora pelo IBGE. Existem adolescentes que decidem se casar para exercer a sua independência, escapar de dificuldades, incluindo pobreza, violência familiar ou porque são restringidos do sexo fora do casamento. A vulnerabilidade social dessas pessoas. Minhas comadres, meus amigos, na realidade observamos relacionamentos entre adolescentes muito maquiado aqui na nossa capital, algo diferente, de meninas faixa entre de 15 e 17 anos, já com filhos e com união estável, ou cuidando do filho sozinha, às vezes sem amparo dos pais, está acontecendo isso. É algo que eu fiz um levantamento, eu fiquei apavorado quantas meninas estão assim, nessa situação. Vou falar um assunto também, migrantes. Diariamente a cidade recebe pessoas, até famílias nômades, são particularmente vulneráveis a viverem nas ruas ou em barracos improvisados, pedaços de madeira, lona plástica, pedaços de zinco compensados.
Gente, dê uma passadinha ali na Vila Noroeste, ao lado da 262, embaixo das torres de energia. Vocês vão ver o que é tristeza. Lá no fundão do Tiradentes também. E, na verdade, em vários bairros da cidade. Nas ruas também observamos, ao anoitecer, várias pessoas acomodando nas frestas das lojas, prédios, etc. É uma tristeza ver isso. Onde está a assistência social que não faz uma triagem sobre com esses migrantes e ajudem de alguma forma? Não é mandar lá na casa do migrante, lá, não é isso que eu estou falando. Estou falando é ajudar. São flagelados. Alguns conseguem esmolar, compram balas, doces, ficam nas esquinas vendendo as coisinhas, né? Como já dissemos, né? Supermercados e farmácias, eles vão lá e pedem e vão vender. Gente, eles pegam alguma coisa e vão vender nas esquinas. Embora a migração laboral tenha um efeito amplamente positivo, quando a gente pensa de uma outra forma, em indivíduos, famílias, comunidades e sociedades, se tivéssemos uma assistência social competente para a triagem e encaminhar para o mercado de trabalho, as pessoas têm valor, sim. O que observamos é um descaso, indiferença em quem chega sem eira nem beira, dependentes da misericórdia e solidariedade do povo sul-mato-grossense e campograndense. Observamos descaso no atendimento a essas pessoas, irregular ou mal governada e por práticas injustas e antiéticas de recrutamento. Não estão nem aí. É chocante que a situação da escravidão moderna não esteja melhorando. Nada pode justificar a persistência desse abuso básico dos direitos humanos. Eu quero falar, minhas comadres, meus amigos, na próxima quinta-feira na nossa live, sobre alimentação nas escolas. Eu quero falar sobre merenda escolar, eu quero falar sobre tantas outras coisas importantes para alertar a nossa população a respeito de algo muito, muito, muito importante, que é o bem-estar da família, que é o bem-estar das crianças, que é o bem-estar de uma sociedade que vive nesta linda e bela cidade, e eu costumo dizer, a mais linda cidade do centro-oeste brasileiro, Campo Grande. Altaneira, majestosa. Quinta-feira vamos falar sobre alguns assuntos muito importantes. É bom que você saiba, para que você forme sua opinião a respeito de tudo que está acontecendo na nossa vida. E eu quero encerrar agradecendo as pessoas que estão conosco ainda nessa live, que vocês possam ter uma final de noite muito agradável. Deus possa abençoá-los de uma maneira muito gratificante. Para encerrar essa nossa live, uma palavra de ânimo é o que nos resta. Minhas comadres, meus amigos, tratemos de aproveitar cada obstáculo em nossa trajetória para construir algo que vale a pena, pois não adianta ficar lutando contra fatos. Eles são o que são. A nós cabe sermos realistas e administrarmos nossas frustrações e temores. Nem por isso devemos ceder à derrota. Os 5 passos para superar dificuldades e alcançar os nossos objetivos. Defina seus objetivos de forma bem específica, elabore um plano de ação consistente para você e sua família, visualize o resultado desejado, responsabilize-se por seus resultados e comemore cada dia sua vitória. Deus abençoe você. Vamos em frente com fé e vencendo sempre. Até quinta!